Bem-vindo, alunos! Aqui é o professor Rodrigo, do canal Rodrimelo Física e Química. A aula de hoje é sobre consumo de energia em Física 3, conteúdo do terceiro ano do ensino médio. Vamos lá para a aula, então. Estou trazendo aqui essa imagem e essa outra da tela, em que nós temos dispositivos, cidades, equipamentos. Todos eles conectados à energia elétrica têm um certo consumo, então. E como que a gente vai estabelecer esse consumo de energia? Mesmo uma lâmpada pequenininha como essa, ligada a uma simples pilha, tem um consumo de energia. E é isso que nós vamos aprender na aula de hoje. Para calcular esse consumo de energia, nós vamos depender de dois fatores: a potência do equipamento e o tempo que ele fica ligado. Nem sempre o exercício quer calcular o preço, o consumo e o valor final em preço. E sim, ele vai querer só a energia. Então isso vai depender de exercício para exercício. Mas, em ambos os casos, para calcular energia, nós temos que calcular o E. E essa energia E, ela pode ser medida em kWh. Então nós vamos chamar de kWh. Se eu quero a energia em kWh, eu tenho que entender que a potência não pode ser watts. A potência tem que ser kW vezes, e o tempo, obviamente, se é kWh, o tempo tem que ser em horas, H. Não pode ser minuto, não pode ser em segundo. Então, se eu quero energia em kWh, eu preciso dos kilowatts vezes hora. Mas às vezes o exercício quer a energia em outra unidade, no sistema internacional, que a gente chama de joule. Então a energia pode ser em joule. E aqui, para ser em joule, a potência P tem que ser em W, tem que ser em watts. E o tempo não é horas, o tempo tem que ser em segundos. Então, joule é watt vezes segundo. Quilowatt-hora é quilowatt vezes hora. Lembra que 1 kW significa 1000 watts, que uma hora tem 3.600 segundos. Isso serve para a gente fazer as conversões. Então vocês anotem no caderno de vocês que para consumo de energia, energia é potência vezes tempo, e essa energia pode ser em kWh, pode ser em joule. Nós vamos seguir aqui e vamos ver alguns exemplos depois. Sabendo que uma hora tem 3.600 segundos e que 1 kW tem 1000 watts, a gente tem um valor que é esse que aparece na tela, de 1 kWh igual a 3,6 vezes 10 na 6 joule. Esse valor é a mesma coisa que aqui de baixo, ó, 3.600.000 joule. Isso aqui é para fazer uma transformação direta do kWh para o joule ou do joule para o kWh. Em todo caso, quando vamos calcular a energia elétrica é a potência vezes o tempo. É isso que nós vamos precisar para calcular. Aqui eu tenho uma lâmpada numa imagem e eu estou pedindo no exercício o seguinte: observe os dados fornecidos pela lâmpada. Se ela ficar ligada por 5 horas, qual será o gasto de energia em kWh? Pessoal, para calcular energia é só você multiplicar a potência pelo tempo. O que tem que cuidar é a unidade. Aqui eu estou pedindo para a gente calcular a energia elétrica em kWh. Olha só, kWh. O que eu preciso para calcular a energia? Da potência e do tempo. Então eu vou tirar o dado aqui. A potência é o 100 watts. É uma lâmpada comum, antiga, de 100 watts. Lembra que o volt aqui é o V e o 100 é o P. Então eu tenho 100 watts de potência, 100 W. O tempo que fica ligado é 5 horas. Não está falando que é mensal, nada mais, é só 5 horas. Só que se eu colocar 100 vezes o 5, vai dar um valor muito alto, porque vai dar em watt-hora.
E no relógio de eletricidade, na medição da eletricidade, no valor a ser pago por preços, a gente trabalha com quilowatt. Então o que eu tenho que fazer primeiro? Pegar os 100 watts e dividir por 1000, porque 1 quilo é 1000, 1 kW é 1000 watts. Então eu vou pegar os 100 e vou dividir por 1000 e isso vai dar 0,1 kW. Agora eu aplico na equação. Potência de 0,1 kW vezes o tempo que ele me deu aqui, 5 horas. A energia que essa lâmpada vai gastar em 5 horas vai ser 0,1 vezes 5 ou 0,5 kWh. Não estou falando de preço ainda. O preço eu vou explicar depois, na sequência, porque tem que saber quanto que a cooperativa ou a companhia de energia nos cobra por cada quilowatt-hora. Mas para você ter uma ideia, se 1 kWh custa 60 centavos, essa lâmpada vai gastar meio kWh, ou seja, 30 centavos, se ela ficar 5 horas ligada. Anotem no caderno de vocês a definição lá de cálculo da energia, anotem a fórmula também e anotem os exemplos que vão aparecendo todo no caderno de vocês. Aqui eu tenho uma outra foto que eu trago de um chuveiro e eu quero calcular para esse chuveiro a energia gasta em 4 banhos de 15 minutos cada um. Então, a primeira coisa que a gente vai identificar no chuveiro, quem é a potência? Aqui em cima eu tenho o volt do chuveiro, ele é ligado no 220 volts, não vou precisar disso, mas eu tenho aqui que o chuveiro é de 5.500 W, isso é a potência, então vamos tirar aqui, a potência 5.500 watts. Se eu quero calcular a energia em kWh, lembra que eu tenho que pegar e dividir por 1000, isso significa 5,5 kW. Outra coisa, quanto tempo fica ligado esse chuveiro? Ele fica ligado 15 minutos, só que vezes 4 banhos. Nesse caso, 15 vezes 4 dá 60 minutos. E isso é a mesma coisa que 1 hora. Então agora eu posso calcular a energia, que será a potência vezes o tempo. Vamos pegar a potência transformada, 5,5 kW, vezes o tempo de exatamente 1 hora. Então esse chuveiro, para esses 4 banhos, gastará 5,5 kWh. Essa é uma resposta que a gente pode, com ela, descobrir que preço que vai ser cobrado da companhia de energia, porque a gente vai trabalhar com kWh. Agora, e se eu quero a resposta em joule? O que eu devo fazer? Eu tenho que, em joule, deixar a potência de 5.500 watts. E o tempo, que é 1 hora, tem que ser em segundos. E 1 hora tem 3.600. Nesse caso, vou aplicar na mesma fórmula energia, potência vezes o tempo, só que será 5.500 watts vezes 3.600 segundos. Vamos multiplicar para ver quanto dará isso aqui. Observe aqui que eu multipliquei os 5.500 por 3.600, isso deu 19.800.000 joule, ou 19,8 vezes 10 na 6 joule. Quando se trabalha com energia em joule, aí você não vai trabalhar com o preço, porque as companhias de energia não trabalham com joule, trabalham sim com kWh. No kWh é que vai envolver o preço. O joule é porque no sistema internacional a unidade de medida de energia é joule, tanto lá para energia de calorias, como a energia elétrica também em joule. Trouxe aqui para vocês também como você faz a leitura da sua conta de energia. Aqui eu peguei um pedaço da fatura que é a CEPRAG, a nossa companhia de energia. O valor final a ser pago, vocês têm que ter em mente que não é simplesmente a multiplicação do valor do kWh pelo valor do consumo. Se fosse assim, o valor seria diferente. Observem aqui em cima. Ó. Aqui eu tenho um valor de consumo de 100 kWh.
esse foi o consumo, 100 kWh. E o valor da tarifa de 1 kWh da CEPRAG em 2019, que é essa tarifa que eu peguei aqui, é de 62 centavos. Então, esses 100 kWh custará R$ 62,67. Mas por que aqui embaixo está sendo pago 76? Por quê? Além disso, tem a taxa de iluminação pública, que são R$ 4,00, tem uma contribuição para a APAE, que é mais R$ 1,00, e aqui no canto esquerdo tem um tal de ICMS, o Imposto de Mercadorias e Serviços, que para cada faixa de consumo tem uma alíquota, que aqui está em 12%. Então acrescenta mais 8,54. Então o final seria esse valor a ser pago. Porém, para efeito de cálculo, a gente vai utilizar o valor do quilowatt-hora. Já dá para você ter um valor aproximado do consumo do seu chuveiro, da sua televisão, dos seus equipamentos, que vai ser nessa ordem de 62 centavos por cada quilowatt. Lembrando que o ICM e os outros impostos são destinados a várias funções. Vocês sabem que temos educação, saúde, segurança, e isso se mantém também com os impostos. Alguns professores vão estar falando com vocês sobre a aplicação dos impostos, vou falar sobre isso também em uma outra aula, e isso seria a educação fiscal. Mas vamos voltar aqui então. 1 kWh custando 62 centavos. Se a gente observar aqui também, ó, os relógios de leitura marcam leitura atual, leitura anterior, e eles fazem uma subtração dos valores anteriores e atuais. Tem algumas outras características, na conta também aparece um histórico lá embaixo ou na lateral dos últimos meses de consumo. Você pode ter uma ideia de quanto o seu consumo está variando ou não. Então, para efeito de nossos exercícios, nós vamos tomar que 1 kWh para os cálculos vai ser em torno de 62 centavos. Aqui no relógio de medição a gente tem dois modelos analógicos, tem os modelos mais novos que são os digitais, mas simplesmente o leiturista lê no dia atual o valor que está, daqui a um mês ele lê o próximo valor e subtrai um do outro, tendo o valor final e o fator de multiplicação lá, os 60 centavos e mais os impostos, e já sai a conta na hora. Vamos fazer um outro exemplo agora, um pouquinho maior. Um chuveiro elétrico de uma residência possui uma potência de 5.000 watts. Sabendo que nessa casa moram 5 pessoas e que cada uma toma um banho diário de 15 minutos, determine o consumo de energia elétrica mensal em kWh e o valor pago, sendo que 1 kWh custa 62 centavos. Vou tirar os dados aqui primeiro. Então, primeiro eu tirei aqui a potência. A potência do chuveiro é de 5.000 watts. Porém, eu vou ter que dividir por 1.000 e trabalhar com a potência de 5 kW. Tá aqui, 5 kW. O tempo são 15 minutos por banho, vezes 5 pessoas. Um total de 75 minutos por dia. Como uma hora tem 60 minutos, eu divido por 60. Então, por dia, o chuveiro fica ligado 1,25 horas. Mas observe que o cálculo que ele quer é mensal. E para efeito de cálculo em física mensal, consideramos 30 dias. Então a gente tem que pegar esse 1,25 e multiplicar por 30 dias, porque o chuveiro vai ser usado todos os dias. A não ser que você queira economizar e tomar um banho dia sim, dia não. Nesse caso aqui eu vou ter 1,25 vezes 30 dias, eu vou ter um total de 37,5 horas. É isso que a gente vai usar. 37,5 horas. E aí nós vamos usar energia sendo potência vezes o tempo. A gente vai calcular aqui a energia, pegando a potência em quilowatt, que é 5 do chuveiro, vezes o tempo em horas que ele fica ligado o mês inteiro, 37,5 horas, e vamos obter como resposta 187,5 kWh. Essa é uma resposta do exercício. A outra resposta é: e que preço será pago? Bom,
Se 1 kWh custa, em reais, 62 centavos, você vai pegar esse 187 e vai multiplicar pelo 62 centavos. E aí você vai ter o valor pago somente pelo chuveiro. E o valor pago pelo uso do chuveiro durante um mês será de R$ 116,25. Claro que existem outros fatores em cima, mas o cálculo básico é esse aqui. Recapitulando, a gente divide a potência por 1000, se ela não tiver em quilowatt, tem que dividir por 1000, multiplica o tempo de uso, descobre quantas horas ele fica ligado, multiplica a potência pelo tempo e multiplica os valores do quilowatt pelo preço, se o exercício quer que se calcule o preço final. Lembre então de anotar aqui o exemplo no caderno de vocês também. Vamos lembrar que isso está dentro da eletrodinâmica. E dentro da eletrodinâmica, nós ainda temos as fórmulas da potência, as que vocês viram na aula passada, do V ao quadrado sobre o R, do V, do R, do I. E agora nós temos a fórmula da energia. Então, os exercícios que vão aparecer, além de pedir para você calcular a potência, a DDP, a corrente, a resistência, ele vai pedir para ser calculado também a energia e o preço a ser pago. Lembra que a energia pode ser quilowatt-hora, a energia pode ser também em joule. Chegamos ao final da aula. Lembrem de acessar aí profrodrimelo.wix.com/aulas. A aula também vai estar disponível no Google Sala de Aula e nos seus grupos. Bom estudo e até a próxima aula.